Não é teoria da conspiração. A máfia dos ditadores comunistas latino-americanos é real. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante o século XX, inúmeros políticos socialistas subiram ao poder em toda a América Latina. No entanto, o comunismo nunca foi muito aceito por aqui, uma vez que a população latina é majoritariamente católica e conservadora. O que fez com que alguns políticos de esquerda chegassem à presidência foi o trabalhismo. Durante a industrialização dos países latino-americanos, ainda não existiam os pseudo-direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje em dia. Por isso, houve um espaço para que oportunistas como Vargas no Brasil e Perón na Argentina crescessem com suas demagogias. Ambos eram quase que idolatrados na época em que governaram e até depois de suas respectivas mortes. Para exemplificar isso, o estádio do Racing, um dos maiores clubes da Argentina, se chama até hoje Estádio Presidente Perón. Enquanto isso, na América Central, ocorria a Revolução Cubana em 1959. O processo revolucionário foi liderado pelo cubano Fidel Castro e pelo argentino Che Guevara. A guerrilha promovida por eles pretendia derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Após muitas mortes, saques e outras barbáries, os revolucionários conseguiram finalmente tomar o poder na ilha caribenha. O novo ditador de Cuba agora era Fidel Castro e ele realizou uma série de mudanças no país. Com isso, os Estados Unidos resolveram boicotar o novo governo comunista na América e passaram a não comercializar mais com Cuba. Para mais detalhes sobre esse acontecimento, assista ao vídeo A Economia de Cuba, aqui do Visão Libertária. Essa quebra de relações incentivou os cubanos a se aliarem à União Soviética. A Revolução Cubana foi um caso isolado de um país latino que se tornou comunista até o século XX. A pobreza, a censura e a repressão realizada pelos Castro nunca foram uma boa propaganda internacional. Com isso, era necessário realizar profundas mudanças no imaginário da população para que a esquerda pudesse ser melhor aceita pelas pessoas. No início do vídeo, citamos que a população latina é muito católica. Pois bem, a esquerda sabe disso e eles tornaram essa desvantagem em um enorme impulso comunista. Você já ouviu falar sobre a teologia da libertação? Pois bem, ainda no século passado, alguns sacerdotes católicos de orientação marxista iniciaram essa nova forma de pensar a fé. Resumidamente, a teologia da libertação é basicamente uma linha de pensamento que busca tornar o cristianismo como um todo em um instrumento de transformação da sociedade. Certos dogmas católicos são simplesmente anulados por alguns desses teólogos, como o milagre da ressurreição e a presença de Cristo na Eucaristia. Não é novidade que durante a Guerra Fria, vários países da América do Sul passaram por regimes militares para barrar as iniciativas comunistas. Foi o que ocorreu no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no Chile e no Uruguai. Enquanto os militares estavam no poder, os comunistas não puderam fazer muito politicamente. No entanto, houve uma enorme revolução cultural que permitiu que a esquerda se fortalecesse nesse período. Além disso, muitos desses regimes militares se desgastaram com o tempo e até se tornaram ditaduras. O caminho estava praticamente aberto para que os comunistas começassem a agir. Finalmente, em 1990, o até então deputado federal Lula e o ditador cubano Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo, um grupo composto por políticos comunistas da América Latina, com o intuito de arquitetar planos para chegarem ou se manterem no poder. Foi fundado com o objetivo de discutir o futuro do comunismo latino-americano após a derrubada do Muro de Berlim. Esse evento representou não só o fim do comunismo nos moldes soviéticos na Alemanha, mas também a falência dessa ideologia no Ocidente. O planeta inteiro pôde ver o fracasso completo de uma experiência que a escola austríaca já havia refutado há décadas, antes mesmo de ter sido implementada. Por mais que os países latinos fossem bem conservadores nos costumes, a revolução cultural que a esquerda tinha iniciado estava finalmente dando resultados. Entretanto, a eminente ruína da União Soviética seria um enorme obstáculo para o prosseguimento dessa transição política. Por isso, foi necessário criar uma nova imagem para a esquerda, uma que pudesse ser mais facilmente
facilmente digerida pela população, e o Foro de São Paulo veio para articular essa mudança. Para isso, era necessário agir rápido. Os fundadores convocaram partidos e movimentos de esquerda no mês de julho de 1990 para o primeiro encontro. Previsivelmente, ele foi realizado na capital paulista e reuniu 48 partidos e movimentos de ideologia marxista. Dessa reunião saiu a Declaração de São Paulo, que representava os objetivos da esquerda latina para os anos seguintes. Entre eles estavam a ratificação do anti-americanismo, o antiliberalismo e o fortalecimento da luta popular. Diferentemente do primeiro, o segundo encontro foi realizado na cidade do México, em 1991. Os pontos levantados na Declaração de São Paulo foram reafirmados. Além disso, foi instituída uma proposta de integração regional e de fortalecimento da soberania da América Latina e Caribe. Em outras palavras, foi plantada uma semente do poder comunista a nível continental. Depois dessas, mais 21 reuniões foram realizadas até julho de 2017. Infelizmente, esse plano diabólico deu muito certo. Membros do Foro de São Paulo assumiram o poder no Brasil por 13 anos, na Argentina por 12 anos e na Venezuela desde 1999, além de vários outros países como Equador, Uruguai e Colômbia. Foi a partir de medidas trabalhistas e assistencialistas que a esquerda conseguiu o apoio popular que precisava para chegar ao poder. No entanto, essas demagogias levam apenas a uma consequência inevitável: a recessão. Atualmente, Venezuela, Bolívia e Argentina enfrentam graves problemas inflacionários provenientes das medidas econômicas catastróficas da esquerda. Além da economia, os escândalos de corrupção também foram um enorme fator que impulsionou a rejeição ao socialismo entre latino-americanos. Por exemplo, aqui no Brasil, foi muito comum ouvirmos falar sobre o Petrolão, o Mensalão e outros vários casos de corrupção que envolviam o PT. Mais recentemente, na guinada conservadora que a América Latina deu, a esquerda ficou bastante assustada com o seu enfraquecimento. Eles dominavam completamente o cenário político até meados da década passada. Com a popularização da internet, ideologias das mais diversas puderam ser consumidas pelas pessoas. Foi a partir disso que houve o fim do domínio absoluto do mainstream e crescimento das ideias liberais, conservadoras e libertárias. Pensando nisso, o Foro de São Paulo organizou uma nova estratégia. Foi nítido que, a partir de 2016, houve uma radicalização do progressismo dentre os partidos de esquerda. Com a perda de apoio da classe trabalhadora e da população mais simples, o Foro apostou nos mais jovens. As pautas LGBT, racial e feminista se tornaram cada vez mais recorrentes nas páginas de políticos socialistas e organizações de esquerda. Em 2017, o Foro de São Paulo emitiu um documento que reunia pautas que estão sempre em alta entre os adolescentes. Esse papel se chamava Consenso de Nossa América. Nele foram levantados inúmeros pontos, como os direitos da natureza e a distribuição equitativa de riqueza. Se você quiser saber o porquê dos adolescentes atuais tenderem mais à esquerda, assista ao vídeo Porque Todos os Movimentos Identitários São Socialistas. Superficialmente, os pontos levantados no documento não parecem muito significativos, mas quando analisamos pragmaticamente essas propostas, elas se mostram extremamente autoritárias. O que significam esses direitos da natureza? Quais são esses direitos? Seguindo a ética libertária e, consequentemente, a lógica, nenhum ser ou objeto possui direitos, a menos que sua categoria ontológica seja dotada de raciocínio e linguagem. Portanto, animais, plantas, pedras ou qualquer outra coisa que não seja um indivíduo considerado racional são recursos, quando analisados pragmaticamente. Mas esse novo conceito de direitos da natureza vai muito além dos direitos dos animais que nós já estamos acostumados a ouvir. O que se entende como natureza? Todas as moléculas na Terra? Ou só algumas? Não há nem mesmo um critério objetivo para analisarmos essa categoria, ou seja, é mais um discurso bonitinho que será usado para limitar ainda mais os seus verdadeiros direitos, os naturais. A distribuição equitativa de riqueza, além de antieconômica, é também antiética. Quais riquezas serão distribuídas? Será uma caridade feita pelos próprios políticos? É lógico que não. Eles tomarão das pessoas que produzem, alimentarão ainda mais a máquina pública, ficarão com uma parte e, posteriormente, irão distribuir as migalhas aos mais pobres. Se não for pela tributação direta,
indireta será pela inflação, que pode ter efeitos ainda piores. Para sua análise individual, o link desse documento e dos demais mencionados no vídeo estarão na descrição. Nos dias de hoje, membros do Foro de São Paulo estão no poder em 8 países latino-americanos: Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, México, Nicarágua, Panamá e, obviamente, Venezuela. Além disso, alguns partidos brasileiros são membros do Foro de São Paulo. Os mais relevantes são o PDT do Ciro Gomes, o PCdoB da Manuela Dávila e o PT do Lula. Com a perda de espaço na América Latina e com a exposição das ditaduras de Cuba e Venezuela, a esquerda precisava novamente renovar a sua imagem. Com isso, em 2019, foi fundado o Grupo de Puebla, no México. Esse grupo é basicamente o sucessor do Foro de São Paulo e possui exatamente o mesmo objetivo: o poder. A única diferença é que a organização tenta passar uma imagem mais sofisticada e moderada a partir do progressismo. Fora isso, continua sendo um grupo de mafiosos comunistas que ambicionam um poder continental. Atualmente, ele não tem tanta força quanto seu antecessor, porque a esquerda ainda está capengando, entrando e saindo do poder. No entanto, nunca se sabe o dia de amanhã. Dessa forma, é fundamental que os libertários conheçam essas organizações a fundo. Obviamente, a presença do Estado já é ruim por si só, mas alguns políticos são evidentemente mais autoritários e socialistas que outros. Combater o Foro de São Paulo e a ideologia que ele promove é uma questão de sobrevivência. Caso isso não seja feito, podemos imaginar um cenário em que nos tornemos um país miserável como a Argentina ou até mesmo como a Venezuela. O Foro de São Paulo existe e ainda tem muito poder na América Latina. Como já foi dito no vídeo, eles estão no poder em nada menos que 8 países, além de ocuparem cadeiras no legislativo das principais nações latino-americanas. O comunismo é um mal e precisa ser eliminado. Se esse mal não for cortado pela raiz, prepare-se para sentir na pele o terror vermelho que ele promove. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Rafael Dufra e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!